Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaída, esse é o Eu Juro Que Li, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Casa de Terra e Sangue, o primeiro livro da série Crescent City, Cidade da Lua Crescente, da autora Sarah J. Maas. Então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e vamos lá começar! Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de pedir desculpa pela minha voz, não tá das melhores porque eu estou gripada, então tá um pouquinho nasalada, mas a gente faz o que pode e é isso, vamos seguir em frente. Crescent City é a mais nova série da Sarah J. Maas. Apesar do livro se chamar Casa de Terra e Sangue, a gente conhece ele muito mais pelo nome da série, que é Cidade da Lua Crescente. E ainda conhecemos muito mais ele pelo nome da série em inglês, que seria aí o Crescent City. Esse é o livro de estreia dessa nova série de fantasia da Sarah J. Maas, que é autora aí de Trono de Vidro e ACOTAR, duas séries que simplesmente estouraram e ficaram muito famosas. Teoricamente falando, essa série seria uma trilogia. Até onde a gente sabe, é uma trilogia, mas a Sarah J. Maas a gente pode esperar qualquer coisa, inclusive que do nada ela mude de ideia ou então lance um monte de spin-off depois. Pode ser que aconteça, com certeza. Principalmente porque a autora ama umas séries longas, Trono de Vidro tá aí pra provar isso. Mas o plano original é que Crescent City seja uma trilogia e o segundo livro da série vai ser lançado em fevereiro, março, enfim, no primeiro semestre de 2022 e já tá todo mundo muito ansioso. Por quê? Apesar da Sarah J. Maas ser uma autora envolvida em várias polêmicas, a mulher escreve muito bem, assim, não dá pra negar. Ela escreve fantasia e as fantasias dela sempre tem aí uma pitada de romances, sempre tem um romance no meio. Eu ainda não li a série Trono de Vidro, mas eu já li ACOTAR, então eu posso comparar Crescent City com ACOTAR e eu devo dizer que em ACOTAR a gente tem muito mais romance. Em Trono de Vidro, uma amiga minha já leu e falou que sim, a gente tem vários romances, mas que é um pouco mais voltado para a fantasia em si. Crescent City, na minha opinião, é a perfeita mistura dos dois. Uma coisa que a Sarah J. Maas faz muito bem é a construção dos universos dela. Ela imerge você realmente naquele universo, você consegue visualizar muito bem toda a cidade que ela está mostrando, como funciona as coisas naquela cidade. Seria a primeira série lançada da autora com a classificação já na capa dizendo que é mais de 18 anos. Isso porque apesar de nos outros livros a gente ter guerras, a gente ter aquela coisa da violência, a gente não tem uma violência tão crua como em Crescent City. Tanto os problemas psicológicos dos personagens são muito mais bem trabalhados, muito mais visíveis. A violência, ela tá lá nua e crua, a gente tem questão sobre drogas, vícios, e tudo isso acaba influenciando na classificação do livro. E eu acho que o fato da Sarah J. Maas já ter avisado que o livro é mais 18 funcionou muito bem pra ela em não se segurar na hora de trabalhar esses personagens, na hora de trabalhar esses problemas internos desses personagens, o que é muito importante para a construção dessa base desse universo. Eu gostei muito mais desse livro de estreia do que do livro Corte de Espinhos e Rosas, que é o livro de estreia da série que ficou conhecida como ACOTAR. Isso porque, na minha opinião, nesse primeiro livro de ACOTAR, leva muito tempo para você conseguir entender como é que funciona bem ali o universo, como é que funcionam as coisas. Já em Cidade da Lua Crescente, a gente tem a construção gradativa desse universo, mas que logo no início você também entende muito bem como é que ela funciona. A gente tem essa cidade chamada Cidade da Lua Crescente e nessa cidade nós temos vários metamorfos, várias espécies diferentes convivendo entre si. Você quer vampiro? Tem. Quer lobisomem? Tem também. Tem duende, tem bruxa e tem, é claro, os féricos. Não poderia faltar, os féricos estão aí em todas as histórias da Sarah J. Maas. E aí, beleza. Quem é a protagonista desse livro? A protagonista desse livro é Bryce Kinlan. Bryce Kinlan é uma semiférica. A mãe dela é humana, o pai dela é um férico. Uma coisa sobre o pai da Bryce que ninguém na cidade sabe, além da própria Bryce, do meu irmão dela, da mãe dela, obviamente, e o pai, que
que é o pai da Bryce é simplesmente o rei autonal, o rei dos féricos. E a Bryce, ela é descrita como essa garota festeira, inclusive nos primeiros capítulos é assim, absurda a quantidade de drogas que a Bryce usa. Esse é um dos motivos, inclusive, como eu falei, pro livro ter sido classificado como mais 18, porque a gente tem uma circulação de drogas enorme na cidade, a protagonista usa também. Recebem outros nomes, obviamente, não são as drogas que a gente conhece, mas os efeitos são bastante similares, então não é difícil associar. É um universo muito complexo e a Bryce é uma personagem muito complexa. Logo no início ela é essa garota festeira, essa garota que, tipo, vive a vida como se não houvesse um amanhã. Ela trabalha na galeria de arte para uma feiticeira, assim, muito mal-humorada, que se você não faz o que ela tá mandando, ela ameaça te transformar em algum animal. E as ameaças dela têm sim um fundo de verdade, então é algo realmente preocupante. E a Bryce, apesar de ser essa garota festeira e etc, ela não é só isso. Essa é meio que a armadura que ela usa pra se proteger contra as outras pessoas do mundo, pra não deixar as pessoas entrarem na sua vida e acabar se machucando. Ela só tem alguns amigos, tipo, as mais próximas mesmo são 3, e a melhor amiga dela, de verdade, que, tipo, estão juntas desde a faculdade, elas são como irmãs, inclusive o lema dessa melhor amiga dela, o que acaba virando o lema de vida da Bryce também, é por amor tudo é possível. A Danica, ela é um lobo e ela acaba sendo a líder de uma das matilhas, uma das principais matilhas que protege a cidade da Lua Crescente. Por esse relacionamento tão intenso com a Danica, a Bryce acaba sendo muito amiga também do restante da matilha da Danica, né, do restante da matilha dos lobos. E aí, logo no início do livro, acontece uma tragédia imensa, e eu não vou especificar que tragédia é essa, porque eu acho que todo mundo deveria passar pela experiência de ler esse livro sem saber exatamente que tragédia é essa. Eu recomendo, inclusive, que você não leia a sinopse. Se você já tem o livro em mãos, se você já tem aquela pretensão de ler o livro, ignora a sinopse, porque você vai querer pegar essa parte de surpresa. É realmente, sim, um verdadeiro choque. Acontece um assassinato. Talvez vocês já estejam pensando aí em quem foi que morreu. Beleza. A Bryce, ela meio que é testemunha desse assassinato. Ela não viu matar, mas ela viu na hora que o assassino fugiu. Era um demônio esse assassino, e ela persegue esse demônio e ela começa a ajudar um anjo que o demônio acabou machucando. Porque sim, nesse livro nós temos anjos também. Os anjos e os lobos meio que funcionam como uma força policial que controla a cidade, mas é como se os lobos meio que fossem a polícia civil e os anjos a polícia militar, sabe? É meio que isso. E aí acontece esse assassinato, a Bryce, ela fica depressiva depois disso tudo, e 2 anos se passam. Sim, assim, do nada, acabou a primeira parte do livro, passou 2 anos, corta para presente, Bryce Kinlan é requisitado pelo Mika, que é o governador da cidade, para resolver esse assassinato. Por quê? Você é capaz de invocar demônios usando sal de obsidiana. O demônio não aparece sozinho, precisa que alguém tenha invocado ele. Mesmo que por acidente, alguém tem que ter invocado. Aí é que tá, quem foi que invocou o demônio que cometeu o assassinato que a Bryce testemunhou? E aí o Mika, ele requisita a Bryce para o serviço de investigar esse assassinato, investigar quem poderia ter invocado o demônio, juntamente com um dos principais anjos, assim, o anjo mais perigoso, que é o Hunt. O Hunt, ele é um anjo caído, então ele é basicamente um escravo da República, porque ele participou de uma rebelião contra a República e eles acabaram perdendo, e os anjos que acabaram perdendo, não só anjos, a gente tinha outras classes também, como os duendes, tinha alguns espectros no meio dessa bagunça toda também. Então assim, ele é muito, muito, muito forte, ele é um anjo bastardo e ele é muito, muito forte. Ele é conhecido como Umbra Mortis, a sombra da morte. E o Mika, ele usa o Hunt basicamente como o carrasco dele. Tipo, eu quero que você mate aquela pessoa ali. E ele vai e tem que matar. Ele é um escravo, ele é obrigado a fazer isso. E eles têm, esses anjos caídos, têm um halo tatuado na testa. E essa auréola suprime os poderes deles. Fazem com que os poderes deles sejam mais contidos. Então, assim, dá pra gente ter uma noção do enorme poder que o Hunt tem. Porque mesmo com o Halo, ele ainda é muito poderoso.
Dito isso, Hunt e Bryce agora são obrigados a conviverem com o outro e o livro, narrado em terceira pessoa, vai se desenrolando, meio que mostrando as faces dos dois. É muito engraçado no início porque os dois se odeiam, tanto a Bryce porque tá sendo vigiado o tempo todo, já que o Hunt a partir de agora é basicamente um guarda-costas e a sombra da Bryce, pra onde ela vai, ele vai atrás. E o Hunt, ele detesta o jeito como a Bryce é a garota baladeira, porque como eu falei, ela não mostra pra ele as fragilidades dela. Ela simplesmente mostra aquela face que todo mundo prefere acreditar que ela é, a garota festeira que não liga pra nada. E é muito, muito bom quando ela vai pegando o Hunt de surpresa com essas coisas. Ele acha que ela não tá nem aí pro trabalho, que ela não tá tentando, se esforçando pra resolver o caso. E ela vai pegando ele de surpresa aos pouquinhos. E os dois vão desenvolvendo um relacionamento muito bom. É só, tipo, muito bom. Eu gosto muito do relacionamento do Hunt e da Bryce, porque você torce pra eles ficarem juntos, mas no início é muito só uma amizade de verdade. Quando eles superam todo o ódio, todo o preconceito que um tem com o outro, eles acabam desenvolvendo uma amizade muito sincera. Então, é um processo bem feito do desenvolvimento do casal, porque não é um casal que se conhece, meu Deus, eu tô apaixonado por você. São duas pessoas que realmente passam pelo processo de se conhecerem e de tentarem resolver esses mistérios. E aí, junto a esse assassinato que eles estão investigando, a gente tem o irmão da Bryce, o Ron, que é filho do rei Outonal. O Ron tá procurando o chifre de Luna. O chifre de Luna é uma das 3 relíquias da deusa que eles chamam, e esse chifre foi roubado. Foi roubado há 2 anos atrás, na mesma época que o assassinato lá aconteceu. Eles meio que percebem que talvez esse desaparecimento do chifre de Luna tenha algum envolvimento com os assassinatos que voltaram a acontecer, com os demônios que voltaram a aparecer. É basicamente essa a história do livro. Eles tentando descobrir quem tá cometendo esses assassinatos, o desenvolvimento do relacionamento do Hunt e da Bryce e toda a história por trás disso. E aí, qual é a coisa que mais impressiona nesse livro? É que ele tem um monte de plot twist. Quando você acha que sabe pra onde a história tá indo, ela muda completamente o rumo. Os últimos capítulos de Crescent City têm uma energia extremamente caótica. Isso porque é plot twist atrás de plot twist. É uma surpresa atrás da outra. Você passa os últimos capítulos inteiros, assim, absolutamente chocado. Você termina o livro completamente chocado. É um livro feito pra realmente ir surpreendendo você aos poucos. Tem algumas coisas que, assim, é um pouco maçante de verdade. Tem algo que eu acho que a Sarah poderia ter dado uma resumidazinha. Ele é grande, ele tem mais coisas, mais informações, né? É o maior dos livros de estreia e das 3 séries da Sarah J. Maas. Mas é um livro que deixa muito menos pontas soltas. Não tem aquele negócio de tipo, parou a investigação no meio do caminho e agora a gente vai continuar só no próximo livro. Não é assim. As coisas acontecem e são finalizadas nesse livro. É um livro que você fica desesperado pelo segundo livro muito mais no epílogo do que no final do próprio livro. É o epílogo que te deixa tipo, pronto, agora eu quero saber o que vai acontecer, eu preciso do segundo livro. Esse livro também passou por diversas polêmicas com relação à tradução. Eu peguei a edição revisada já dele, inclusive o meu tem até o selinho, eu vou mostrar ele depois, falando que já é a edição revista. Os leitores conseguiram alcançar praticamente todos os autores que tinham contrato com a Galera Record e todos esses autores foram fazer revisão nos livros, nas traduções dos livros, pra ver o que era que eles estavam enfrentando, sabe? Foi algo, tipo, gigantesco. Gerou uma polêmica realmente, assim, gigantesca. E foi traduzido aqui pro Brasil de uma forma errônea, de uma forma onde você tem clareamento da personagem, transformando personagens negros em dourados e ficou, tipo, muito bagunçado. Ficou realmente complicada a situação. Eu acho que a Sarah J. Maas, ela traz representação pros livros dela, de personagens negros, personagens que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, mas ela traz essa representação e não traz a representatividade que deveria vir acompanhando com esses personagens. Lembrando, são duas coisas completamente diferentes, a representação e a representatividade. Representação é quando você tem o personagem e ele tá ali, ele só tá ali, ele tá existindo, você sabe que ele tá ali, mas não tem enfoque nenhum nesse personagem e você não
consegue, tipo, sentir de verdade a personalidade do personagem, quem ele é e etc. Inclusive, isso é um problema que acaba ficando sendo enraizado na cabeça dos fãs também. Eu fui procurar algumas fanarts da Bryce e a maioria, a Bryce, ela tá magra. A maioria das pessoas simplesmente ignoraram o fato de que a Bryce, ela não é magra, ela não tem esse corpo padrão. Então, assim, foi algo que acaba sendo enraizado na cabeça dos fãs, querendo ou não. Mas essas polêmicas envolvendo o nome de Sarah J. Maas vão ficar para outro vídeo. E aí, falando sobre a escrita de Crescent City, ela é muito fluida, a escrita normal que a gente tá acostumado com a Sarah J. Maas é aquela criação de mundo maravilhosa que te faz realmente se interessar pelo universo e pelos personagens. Foi as 892 páginas que eu li mais rápido em toda a minha vida. E esse daqui é o livro Crescent City. Ele é soft touch na capa, eu gosto, eu acho bonito, mas me irrita um pouco porque ele fica todo manchado o livro, porque é impossível você não pegar dele e não manchar, então assim, realmente fica bem complicado. Eu amo a capa desse livro, eu acho a coisa mais linda. Aqui a gente tem a lombada dele, a parte de trás, e sim, ele é bem grandinho, como eu falei, são 892 páginas. Por dentro dele nós vamos ter o mapa aqui, aqui a gente tem a orelha do livro. Antes de começar, a gente vai ter as casas de Midgard, ele explicando como funciona a divisão da sociedade. E essa é a diagramação dele, todos os inícios de capítulos vão começar desse jeito. E como eu falei, ele já vem com o selinho de edição revista, porque essa daqui foi a edição que a Galera Record lançou depois que foi mostrado os problemas de tradução e que eles meio que corrigiram. Se você gostou dessa resenha, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilhe o vídeo para que mais gente possa conhecer o canal. Manda para aquele seu amigo que tá interessado sem saber se vai ou não ler Crescent City, para ver se aqui ele tira a dúvida dele. E leiam Crescent City, é muito bom, eu recomendo demais. O link do livro vai estar disponível aqui embaixo na descrição, o meu link geral da Amazon também. Comprando por esses links você ajuda muito o canal. Minhas redes sociais vão estar disponíveis aqui embaixo na descrição, não se esqueçam de me seguir por lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês na próxima. Tchau!